Vamos lá. Aula 47. Cadeia alimentar em níveis tróficos. Beleza? Cadeia alimentar em níveis tróficos. Vamos falar estrutura, funções e aplicações ecológicas. Conceito-chave aqui pra gente. Cadeia alimentar é aquela sequência linear de transferência de energia e matéria entre organismos. Consegue ter uma noção? Pegar a visão imaginária dessa definição? Captou aí os referentes a que ela se refere? Ok. Nível trófico. Posição de um organismo que um organismo ocupa na cadeia alimentar. Tá bom? Então existe a cadeia alimentar, existe posicionamentos dentro dela e cada posicionamento vai ser chamado de um nível trófico, beleza? E tem também a questão da teia alimentar, que é o conjunto de cadeias alimentares interligadas, representando uma complexidade real nos ecossistemas. Os ecossistemas aí definidos como essa composição de comunidades de seres vivos em relação ao meio ambiente abiótico, beleza? Então vamos lá. Estrutura de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar tem uma sequência típica de níveis tróficos. Olha só. Produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, predadores de topo e os decompositores. Beleza, não precisa ler tudo de novo. A energia, veja bem, a energia não circula, ela flui. Beleza? Vamos trazer esses termos, essas ideias mais técnicas aqui para a nossa discussão. A energia não circula, ela flui e ela se dissipa também em forma de calor, tá bom? Já os nutrientes aí sim, os nutrientes ciclam, né? Os nutrientes, as moléculas, tá bom? Eles ciclam através da cadeia alimentar. Agora a energia que vai estar ali, por exemplo, na ligação de uma molécula e outra, a energia flui. A matéria, os nutrientes ciclam. Pirâmides ecológicas. Representação gráfica que demonstra a distribuição de energia da biomassa ou do número de indivíduos em cada nível trófico, beleza? Um exemplo de pirâmide de energia que nós já mostramos na aula anterior também mostra a quantidade de energia transferida de um nível para o outro. Cada nível recebe 10% da energia anterior. Tá bom? A lei do 10%. Então agora eu vou fazer o contrário do que eu fiz na aula anterior. Então vamos começar de baixo aqui. A gente vai ter um nível trófico 0. A gente vai ter uma planta ali representada por 1000 quilocalorias, tá bom? Um rato que consome a planta vai estar tendo esse fator final, aí essa eficiência final de apenas 100 calorias. Então o que era 1000 vira 100, ok? Uma cobra que come um rato vai ter a eficiência de 10 quilocalorias proporcionais a essas 100 quilocalorias lá do rato, beleza? E um gavião que consome a cobra vai ter esse proporcional aí também diminuindo mais, perdendo mais 90% e ganhando apenas 10%, beleza? Pirâmide de biomassa, vamos lá. Quantidade total de matéria orgânica, massa seca por nível. E a biomassa também pode ser invertida em ambientes aquáticos. Por exemplo, a relação entre o fitoplâncton e o zooplâncton. Beleza? Pirâmide de número. Número de indivíduos por nível trófico. Que também pode ser invertida no caso da árvore que sustenta milhares de insetos. Beleza? Então são três formas da gente representar essa pirâmide em relação a esses níveis tróficos. Tem a pirâmide de energia. Em relação às pirâmides ecológicas, tem a pirâmide de energia, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número. Então, essas são só formas de representar a coisa de maneira diferente para que a gente consiga entender aquele fato biológico da melhor maneira possível. Tipos de cadeias alimentares. Cadeia de pastejo. Inicia nos produtores, depois vai para os herbívoros, depois para os carnívoros, beleza? Exemplo, capim, gafanhoto, rã e cobra, ok? Tem a cadeia detritívora. Ela inicia na matéria orgânica morta. Então vai ter a matéria orgânica morta, aí vai ter os seres detritívoros e depois vai ter os animais predadores. Exemplo, folhas mortas, a minhoca e a ave insetívora que procura minhoca, como por exemplo a galinha. Duas cadeias são
interconectadas dentro da teia alimentar, permitindo redundância e estabilidade do ecossistema. Então, tudo isso é para a gente dizer o quê? Para a gente criar essa noção dos nutrientes e da matéria sempre ciclando dentro do ambiente e da energia sempre fluindo. Então, sendo consumida e desgastada, beleza? Então, é necessário a gente ter esses dois modelos na cabeça, da energia e da matéria, e a relação entre elas, tá ok? Vamos falar um pouquinho dos decompositores, os recicladores. Papel ecológico, decomposição da matéria orgânica, fungos e bactérias, reciclagem de nutrientes, vai retornar para o meio o nitrogênio, o potássio e o carbono, retornar ao solo juntamente com a água, né? Que tem essa relação. E a atuação dos decompositores em todos os níveis tróficos, eles vão transformar os restos em nutrientes, beleza? Então, os decompositores são aqueles que vão ajudar a retornar o nutriente, o fósforo, o carbono, para ser disponibilizado, para novamente entrar em um novo ciclo de atividade biológica, tá bom? Então, um exercício que a gente deixa aqui para esse tipo de momento de aprendizagem é o exercício de você imaginar que você vai consumir uma água, né? Você pega uma água e vai beber ela agora. Aí você pode imaginar tudo que essa água já foi, né? Todos os seres vivos do qual ela já participou de alguma maneira. E agora ela vai participar de você, né? E pode ser que daqui a 10 anos ela esteja participando de outra pessoa ou de outro animal, né? E depois, ou se estiver participando de outro animal, depois pode consumir algumas moléculas daquele animal e adquirir essa mesma água, mas comendo a carne daquele animal, por exemplo, né? Porque a carne também é hidratada. Mas ótimo, é só um exercício que a gente poderia fazer. Eficiência trófica. A maior parte da energia consumida é usada pela respiração, locomoção, digestão e manutenção, beleza? Apenas 10%, novamente, é incorporada como biomassa disponível. Esse é o termo-chave. Biomassa disponível para o seguinte nível. Isso limita o número de níveis tróficos possíveis em uma cadeia, tá certo? Então, geralmente, uma cadeia ecológica, trófica, assim, vai ter apenas de 4 a 5 níveis, por conta dessa limitação da energia que se perde e se dissipa, ok? E aí pode haver também a quebra na cadeia alimentar, na medida que a gente vai ter a extinção de uma espécie-chave, e aí vai ocorrer um efeito cascata em toda a cadeia alimentar. A gente pode ter também a problemática da introdução de uma espécie exótica ou invasora, tá certo? A competição, predatismo, colapso de espécies nativas. E pode ter também a quebra na cadeia alimentar por conta de poluição e contaminação, por bioacumulação, biomagnificação de toxinas também. Outra quebra que pode acontecer é por meio do desmatamento, que a gente vai ter aí perda de habitat e colapso trófico, beleza? Algumas aplicações, novamente, aquelas de EIA, de licenciamento de obras, de perícia em crimes ambientais, gestão de fauna e educação ambiental. Ótimo. Há algumas técnicas de estudos para essa questão das cadeias tróficas. Tem as técnicas de análise de conteúdo estomacal. E a gente vai ver a alimentação real. Isso aqui é muito facilmente aplicado nos ruminantes, né, principalmente nos bovinos. Outra técnica de estudo é relacionada aos isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, né, que, bom, pelo menos dentro aí de um período de 10 mil anos eles são bastante confiáveis, essas técnicas. A modelação ecológica de redes tróficas, câmara de respirometria e fotossíntese, e estimativas de produtividade primária e secundária. Beleza? Então, isso daqui, biólogos, zootecnistas e veterinários têm bastante contato, pelo menos, do que eu sei, né? Ótimo, chegamos ao final de mais uma aula.